abençoados? Vamos então agora a uma parte também importante, né? Porque tudo aqui é a palavra, né? Aqui não tem outra coisa a não ser a palavra, desde o início. Mas tem a parte agora da palestra, onde nós vamos ajustar as contas. Quem está disposto a ajustar as contas aqui hoje? Vamos ajustar as contas hoje. Vamos ajustar aqui. E hoje, o título dessa palestra é Mostra-nos o Pai. Tremendo isso. O nome da palestra, Mostra-nos o Pai. Vamos lá em João 14, de 7 ao 10, ao 10. E nós vamos ver aqui uma história tremenda de Jesus e João relatando, né? Como nós falamos, Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. São livros históricos que relatam a vida de Jesus de Nazaré, cumprindo lá em Mateus 5,17, a qual diz: eu não vim revogar a lei e os profetas, pelo contrário, vim cumpri-las. Então, aqui Jesus, visto por João, relata esse momento em que nós vamos aqui ministrar aos irmãos para que mais uma etapa da sua vida cresça para a transformação dos nossos corpos. Assim é? Porque nós temos à vista a transformação dos nossos corpos. E estamos firmes para isso, porque nós queremos ser transformados no abrir e fechar dos olhos. Nós vamos ser transformados. Mas para isso a mente tem que ser o quê? Renovada. E renovada pelas 14 epístolas de Paulo. Assim é? E por algumas palavras que nós buscamos em toda a Bíblia, né, nos 66 livros, e extraímos dali algo muito forte. Porque a lei, ela foi o quê? Sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas. Então, nós estamos trazendo a imagem real da lei. E aqui está uma, em qual Jesus diz o seguinte: se vós me tivesseis conhecido, ele está falando para quem? Os apóstolos, discípulos dele aqui, abençoado. Olha aqui que coisa tremenda. Você pode andar com Deus aqui e não conhecê-lo. Esse é o perigo. É o que eu vejo aí fora. Eles não conhecem Deus. E Jesus vem dizendo: se vós me tivesseis conhecido, ele está falando para os discípulos, andando com ele já há 3 anos, cara, comendo, bebendo, dormindo com ele. Não ia para trabalhar e voltava, não, ficava o dia inteiro, 24 horas com Jesus de Nazaré. E ele viu neles o quê? Incredulidade. Viram neles falta de atenção, vontade de conhecer verdadeiramente. Então ele diz: olha, se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Então, Jesus afirma algo aqui muito forte. Desde agora, o conheceis e o tendes visto. Quem? O Pai. Nossa palestra é essa. Mostra-nos o Pai. E Jesus disse: desde agora me conheceis. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Por quê? Eu estou aqui. Jesus falou: eu estou aqui. Aí vem uns dos discípulos, que eram quantos? 12. Olha, e um reflete em todos, hein?
Vem um chamado Filipe. Jesus falou que ele era o quê? O Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Eu sou o Pai. Replicou-lhe Filipe: Senhor, esse é o grande problema, abençoados. É o que nós estamos vendo aí. O crente não fica assim, olha, Senhor, mostra-me a tua face. Não é assim? Não ora? Não ora, ora. Eu orava, Senhor, mostra a tua face. Senhor, eu quero o Senhor, quero conhecer a Ti, Senhor. E o crente já está ali 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Quero conhecer mais o Senhor. Olha, então aqui replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus olhou e falou: pô, caramba, o que está atrás de mim aqui, isso? Isso depois de Jesus ter feito N coisas. Curado enfermo, expulsar demônio, que era a manifestação daquela época, cego, e fazendo os ventos e os vendavais pararem de... E eles viram, eles estavam lá. Viu Pedro andando sobre as águas. Olha aqui, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Esse tempo, disse-lhe Jesus, Jesus sempre foi muito paciente, assim são, tem que ser os ministros. Quando Filipe aqui perguntou, mostra-nos o Pai, Jesus parou e ficou olhando para ele. E o pior, sabe o que é? Que os 11 estavam em volta e ninguém falou nada. Então todos estavam como Filipe. Incrédulos, igualzinho Filipe. Igualzinho. Então, veja bem, a questão não é o tempo que você está como crente, que é bom. Porque Paulo diz lá em Hebreus que pelo tempo nós já éramos para serem o quê? Mestres. Mas a questão não é só o tempo, a questão é o interesse comum. Por que eles andavam atrás de Jesus? É isso. Por que você está aqui? É isso que é importante, abençoado. Porque senão você vai andar esse tempo todo e ainda perguntar: Senhor, mostra-me a tua face. Senhor, por que eu sofro tanto assim? Senhor, por que é tanta tribulação? Ah! Não desenvolve, porque não há interesse de congregar, de semear e fazer a palavra correr. Foi o que estava acontecendo com eles aqui. Então replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então assim estão vivendo os crentes. Agora, tem uma particularidade aqui para Filipe também criar essa incredulidade. Ele estava vivendo debaixo da lei. Ele não estava vivendo debaixo da graça. Porque Jesus de Nazaré veio cumprir a lei e os profetas. Jesus não pregou evangelho nenhum. Porque se ele pregar evangelho, ele perde a visão da qual o Pai o enviou. Mateus 5,17. Não pense que eu vim revogar a lei e os profetas, não, eu vim cumpri-la. Então a função de Jesus de Nazaré na terra era cumprir a lei, porque a lei era o quê? Pesada demais, ela não produzia fé. E aqui está Filipe, e os 11, não é só Filipe não, Filipe representa os 11 discípulos. Porque quando ele
perguntou, os discípulos já deviam entrar imediatamente e disse: ó, Filipe, ele não acabou de falar aí, rapaz, que ele é o Pai? Não, ficou todo mundo calado. Eles não sabiam quem eles estavam seguindo. Havia um interesse simplesmente de motivações, mas não tinha revelação, abençoado. Quando um povo anda sem revelação, ele anda tropeçando na vida. Aí ele diz: vou lá na igreja buscar Deus. Isso é Filipe. Isso é incrédulo, buscar Deus. Como um filho de Deus pode buscar Deus? É o que Filipe estava fazendo aqui. Vou buscar Deus, vou buscar o Pai. Jesus falou: mas eu sou o Pai. Você está comigo, cara, e você está perguntando. Então, debaixo da lei estavam ali os discípulos, né? Como é ruim andar debaixo da lei, você não vê Deus. Quem anda debaixo da lei não vê Deus. Por isso que ele procura ele em figuras, procura ele em estatuetas, procura ele em vários lugares. Vão buscar Deus. Quem fala vai buscar Deus é porque ele não o tem. Não é assim? Vai. Como é que você vai buscar uma... Vou buscar uma folha. Achei, ela está aqui. Eu vou buscar a folha de novo? Pô, cara, você está ficando maluco? Assim, então, infelizmente, os nossos irmãos. Por quê? Lhes falta o quê? Conhecimento. E revelação. Né? São duas coisas. Então, abençoado, debaixo da lei, o que havia debaixo da lei que criava esse impedimento deles enxergarem? O pecado. Porque o pecado cega o entendimento das pessoas. Enquanto a pessoa não é livre do pecado, ela continua ausente na sua mente de Deus. Ela não consegue. Porque o que separa o homem de Deus é o quê? É o pecado. Apesar dele já não existir mais, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, mas a consciência ainda pesa, aí ele tem um sentimento que ele não tem Deus. Por isso que eles andam buscando, vai para uma igreja, ali Deus está, não, Deus não está ali, eu gosto mais daquela igreja lá, Deus é mais poderoso naquela igreja do que nessa. Eles começam a determinar o poder de Deus. E isso, quem é culpado? Os pastores. O povo não, o povo nunca é culpado. O povo está sendo levado pelos falsos, e estão tropeçando na vida e querendo que o povo se ferre mais, porque quanto mais ferrado, mais para a igreja ele vem. Por que as igrejas se encheram todas agora no Brasil? Porque o Brasil está na pior situação, meu irmão. Todo mundo desesperado, vão para a igreja, pronto. O problema não é a igreja, o problema não é a situação, não é o Brasil, o problema é a minha incredulidade. Esse que é o grande problema, foi o que aconteceu com Filipe aqui. Filipe se tornou, ele e os 11, andando com Jesus, com todos os milagres, não sabiam quem ele era. Mesmo ele falando, a incredulidade entrou, porque havia pecado. Eles têm um motivo. Havia pecado, na mente ainda a condenação estava sobre eles. Então, sob as instruções do ministério de morte e condenação, estão andando os filhos de Deus aí. Que esses pastores também não conseguem ver Deus. Eu estive lá durante 20 anos, não conseguem ver Deus. Porque eu era, assim, muito aplicado naquilo que eu aprendi, muito aplicado. E toda a aplicação que eu tinha, todo o conhecimento que eu tinha, ainda eu me encontrava ausente de Deus na minha vida. Então eu pegava o povo, porque eu sentia que estava ausente de Deus, né? Deus não estava na minha vida, eu subia com ele para os montes. Que parecia que o monte está mais próximo de Deus. Esse é o sentimento. Vamos para os montes, irmão, vamos buscar Deus. Aqui embaixo não, lá que é bom. Lá você está mais perto de Deus, porque eles veem Deus aonde? Lá no céu. E acha que quanto mais alto eles ocuparem um espaço físico, eles vão encontrar com Deus.
Porque assim era o sistema, assim era o Antigo Testamento. Assim corrigia o Antigo Testamento. Só que agora é diferente. Nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Então, por isso, eles continuam orando, buscando, né? Pedindo a face do Senhor, pedindo que Deus os abençoe. Por quê? Está igual Filipe, mostra-nos o Pai. E isso nos basta, Jesus. A incredulidade assaltou o coração deles. Assim aconteceu com Filipe. Né? Aí no versículo 7, ele diz: se me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Deus sempre manifesta ao vivo e a cores. Deus não é fantasma não, viu, abençoado? O que nós temos aí é o fantasma. É o fantasma. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, olha, eu vejo que a maior dificuldade das pessoas, nós estamos falando sobre o Deus fantasma. O Deus fantasma, fantasminha camarada. Deus é o fantasma camarada aí, tá? Que ele fica assim: Deus, me mostra a tua face. Você viu como é que fica as pessoas? Deus, não é assim? Oh, e fica olhando para cima, se vira, ele está procurando. Olha, e eu vejo que há uma vontade realmente desses irmãos em conhecer Deus. Só que o lugar onde eles estão, ele não está. Ali vai ter que ver um fantasma. Porque Deus sempre manifestou ao vivo e a cores na terra. Mas para aqueles que têm o quê? Revelação. Aqueles que têm dedicação com o Senhor, esses o vê. Filipe não conseguiu ver. E os 11 também não conseguiram ver Deus na terra. A não ser Pedro disse: quem tu é? Quem diz o povo que eu sou? Aí Pedro falou: tu és o Cristo. Mas daqui a pouco ele estava traindo Jesus ali. O que teve a revelação que era o Cristo, traiu ele. Negou ele 3 vezes. Então, nós precisamos, meu irmão, de ter olhos iluminados e sair das trevas. O que é trevas? Falta de conhecimento. O que pensas de trevas aí fora, onde mora o diabo. E o que todo mundo que não crê em Jesus vai para as trevas, vai para o inferno. E trevas para nós significa desconhecimento. As pessoas têm trevas, ela não conhece nada. Filipe aqui estava em trevas, mesmo andando com a luz do lado dele. Porque a mente dele não captou, não entendeu o plano, o propósito de Deus na terra. Né? Então, o que impede que você e eu não veja Deus é quando não sabemos qual o evangelho que devemos seguir, se é o de Paulo ou de Pedro, João e Tiago. Certa feita, Davi diz no Salmo 119, ele diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você quer viver uma vida com Deus, você tem que andar na palavra. Não é em oração, não é em jejum, não é em voto, é a palavra. Porque ela é luz para nós. Quanto mais conhecimento você tem, mais você vê Deus. Quanto menos conhecimento você tem, menos você vê Deus. As pessoas estão com uma venda, que é chamada um véu, né, que não cai de jeito nenhum. Então, o que impede você de ver Deus é o quê? Não saber qual o evangelho que você deve seguir. Né? E se você é um gentio, você é um judeu. Hoje tem que dividir isso aí, abençoado. Se não houver essa divisão, as pessoas não entenderão o plano de Deus sobre a tua vida. E ficam zigue-zagueando, como aquele povo no deserto, durante 40 anos. Né? E quantas pessoas já desistiram disso? 10 anos nada, 20 anos nada, 30 anos nada, ele chutou o balde. Não quero saber disso mais não.
tanto que eles chamam de desviado, que eu bato a palma para os desviados do sistema, porque agora estão próximos de conhecer a verdade, porque enquanto estão lá, os príncipes desse mundo cegam o entendimento deles, fazem cada dia eles ficarem mais incrédulos, eles não conhecem nada de Deus, não vivem uma vida abundante com o Senhor, uma vida de necessidade sobre necessidade, e não sabem administrar isso. Então, você tem que saber qual é o evangelho que você está seguindo. Vamos ver aqui no livro de Paulo, lá aos Gálatas, no capítulo 2, 7 a 8, ele vem esclarecendo isso aí, bem clarinho para nós e para toda a igreja. Ele vem dizendo, antes, pelo contrário, isso ele estava conversando com os discípulos de Jesus de Nazaré, os 12. Paulo estava confabulando com eles lá. E estava havendo uma discussão dos discípulos de Jesus de Nazaré com Paulo. E Paulo diz, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, então Paulo foi confiado o evangelho da circuncisão, como a Pedro o da circuncisão. Então não existe 4 evangelhos, existe quantos? 2 evangelhos. Está claro aqui, o evangelho da incircuncisão e da circuncisão. Então, aquela divisão lá na Bíblia de 4 evangelhos, aquilo é uma tremenda furada. Não existe 4 evangelhos. Aqui eram livros históricos. O evangelho está o da circuncisão e da incircuncisão. Qual que nós estamos andando? Porque os nossos irmãos aí fora não andam nem da circuncisão e nem da incircuncisão. Porque eles não conhecem o que é circuncisão e o que é incircuncisão. Eles não conhecem. Então, eles andam levados por todo e qualquer vento de doutrina. No versículo 8 ele diz, porque aquele que operou eficazmente em Pedro... Quem operou em Pedro? Deus. E operou o quê? Eficazmente. Eu respeito isso. Pedro, até Paulo se manifestar, Deus operou eficazmente na vida dele. Mas Pedro não é o nosso apóstolo. Vamos ver aqui. Pois aquele que operou eficazmente a Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para os gentios. Então, nós estamos vendo 2 evangelhos com 2 ministros eficazes. Com destino para 2 povos. Paulo diz aqui, também operou eficazmente em mim para os gentios. Eu vou bater nisso, meu irmão. Porque nós precisamos de abrir a mente dos filhos de Deus. Vocês são gentios, vocês não são judeus. E quem é o ministro, o apóstolo dos gentios é o apóstolo Paulo. Pedro, João e Tiago, não. Mas você está falando que eles não são de Deus? Não, eu estaria negando a Paulo, que é o meu apóstolo. Que diz que aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão e não da incircuncisão, nós estamos falando de doutrina. No versículo 9 ele diz, e quando conheceram a graça, quem conheceu? Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados coluna, estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para o quê? Circuncisão, quer dizer o quê? Judeu. Isso tem que ser lavado na nossa mente para você ver Deus, senão você não consegue ver Deus, não. Quem não entendeu isso, não consegue ver Deus. Aí fica buscando Deus fantasma. Fica assim as pessoas, assim, olha, Deus, me ajude, Deus, me ajude, Deus. Oh, Deus, me ajude, Deus. Me socorra, Deus, me socorra. E fica, quem você está chamando, cara? Porque não entende o que é circuncisão e não incircuncisão.
Aí fica o Deus fantasma na mente daquela pessoa. Não, Deus está andando comigo. Certa irmã chegou no meu escritório outro dia e falou que gosta de fazer evangelismo, mas uma irmã não foi com ela, mas Jesus foi comigo, do meu lado. Eu falei, é? Jesus foi do seu lado? Que ruim, meu irmão. Se ele tropeçar, e brinquei com ela, né? Que isso, irmão? Eu falei, eu estou zombando de ti, porque Jesus não anda ao lado de ninguém. Ou não sabeis que vós sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Ela não sabia. Como é que ela vai pregar se ela não sabe que ela é templo de Deus, meu irmão? Que Jesus está andando do lado dela. Paulo diz, vós tendes o quê? A mente de Cristo. Está onde? Aqui, meu irmão. Isso aí muda a figura toda. Isso que nós pregamos muda todo o sentido das religiões na terra, que fala de Deus, fala de Jesus. Muda tudo. Só quem tem Cristo consegue ver Deus. Quem não tem Cristo não vê Deus. E como o Cristo deles estão por lá de fora, é amigo, né? Amigo que anda do meu lado. O amigo anda do meu lado, mas Deus não anda do meu lado. Eu não gosto, como eu falei, eu não gosto nem da presença de Deus, eu não gosto. Presença de Deus é muito pobre para quem conheceu a graça. Presença de Deus não vale. Hoje eu não tenho a presença de Deus, eu tenho Ele na minha mente, na minha vida. Como é que eu vou escolher presença, rapaz? A presença some. Eles não ficam, o Senhor anda comigo, Senhor. Aí parece que eles esquecem do Senhor, o Senhor vai dar uma volta lá. Não, Deus, vem. Vai com Deus, sai. Fica com Ele também. Que confusão. Vai com Deus, fica com Ele. Ué, então peraí, vai ou fica? Como é que fica? Então, quando conhecer, olha, Pedro, João e Tiago conheceram a graça que foi dada a Paulo aos gentios, que somos nós. Enquanto os nossos irmãos não entenderem isso, eles não conhecem Deus e nem vê Deus. Está igual Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. Caramba. Já te falei que Ele está em mim. Você está vendo Ele ao vivo e a cor e você não consegue ainda entender isso, Filipe? Assim estão os filhos de Deus que estão debaixo da lei. Foram judaizados, estão debaixo da lei. Vivendo igual Filipe e os 11 apóstolos. Ah, não, mas eu gostaria de ser os 11 apóstolos. Eu não. Nenhum deles eu não tenho interesse nenhum. Olha, amo muito Paulo, Paulo é meu apóstolo. Eu não gostaria de ser ele. Porque ele viveu no tempo do fundamento. Hoje eu estou vivendo na sobreedificação. O final, então, é melhor do que o fundamento. É melhor a sobreedificação do que o fundamento, muito melhor. Naquele tempo, Paulo tinha televisão. Ele tinha microfone, ele tinha um espaço bonito, igual nós temos aqui, com ar-condicionado, internet, televisão aqui, um monitor, um projetor. Eu não tinha isso. Hoje nós estamos gozando do melhor, meu irmão. Porque nós conseguimos ver Deus. Assim é, pessoal? Nós vemos Deus. Então, você tem que saber qual é o evangelho que você está. Da circuncisão ou da incircuncisão. Que quer dizer da lei ou da graça. Não adianta eu perguntar a uma pessoa, como você pergunta, você diz, olha, irmão, você está vivendo debaixo da lei ou debaixo da graça? O que ele fala? Debaixo da graça. Eu estou vivendo debaixo da graça, irmão. É mesmo, irmão? É? Você pediu perdão pelos pecados hoje? Pedi. Uai, então você não está vivendo debaixo da graça. Você buscou Deus hoje? Busquei, então você não está vivendo debaixo da graça. Bom, você amarrou o demônio hoje? Amarrei, pai, então você não está vivendo debaixo da graça. Então, quer dizer, nós precisamos de sacudir os nossos irmãos para eles despertarem para a verdade. E nós somos os comunicadores disso. Assim é, abençoado? Eu, junto com vocês, nós somos comunicadores dessa verdade. E eles precisam de conhecer para sair debaixo dessa prisão
Estão prisioneiros de um sistema que está levando eles a uma caducidade terrível. Pessoas totalmente desorientadas. Ontem nós estávamos andando com 2 no carro, e eles repetiam assim, comumente: que é isso, rapaz? Deus é fiel, rapaz. Deus é bom, Deus é fiel. Eu falei: pô, por que tanta dúvida assim? Quando você afirma uma coisa, muitas vezes, é porque você está com dúvida. Deus é fiel, rapaz, Deus é fiel. Você não acredita? Não, Deus é fiel. Eu estou vendo que você já não está acreditando. De tanto você falar isso, você não está acreditando. Por quê? Eu não preciso falar que Deus é fiel, não. Eu não preciso. Nas minhas confissões, na minha fala, não. Eu já tenho certeza que Ele está em mim. E eu vejo isso claramente. Agora, toda vez que você afirma uma coisa, é porque você está em dúvida. Repetidamente você está em dúvida. E principalmente quando não tem o conhecimento da graça. Aí a dúvida é completa. Então, quando você sabe qual o evangelho que você está vivendo, aí, meu irmão, você começa a viver vendo Deus. Vendo Deus. Lá no Salmo 82, 1, ele diz que ele assiste, Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Deus assiste aonde? Na congregação. Isso é sério. Ah, não, eu gosto de ficar lá em casa, eu ponho minha mãozinha aqui e digo: olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está lá em cima. Ele não sabe que está escrito lá em 1 Coríntios 3,16. Paulo dizendo: para de orar assim. Ou não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele não está lá em cima, não, ele está aqui, cara. Olha que mudança terrível e maravilhosa. Eu não preciso de ter mais torcicolo, né? Que fala, né? Com a cabeça levantada assim, buscando Deus. Não preciso disso mais. Eu vejo na congregação. Aqui é o lugar de Deus se manifestar. Lá em Hebreus 4, ele diz: acheguemos, pois, confiantemente diante do trono. Trono é onde quem? Deus assenta, o rei assenta no trono. Acheguemos diante do trono da graça de Deus, para que possamos receber graça e socorro, o quê? Oportuno. Quando você vem aqui, meu irmão, eu tenho certeza, se você me ouviu, se você prestou atenção, se você realmente quer uma vida comum com Deus, você sai com ela. Porque nós mudamos a sua mente, você começa a falar, e quem conhece Deus, quem vê Deus, ele anda individualmente, ele não precisa de ninguém mais não, meu irmão. Se você tem Deus, você precisa de mais quem? Me fala aí. Por que você vai buscar lá o impostor para orar para você, então? Por que depois de 1 hora, 2 horas que você está na igreja, faz aquela fila de gente para receber imposição de mãos? Espera aí, tem algo contraditório aí, meu irmão. A contradição, ela é grande demais. Como pode alguém, depois de receber uma palavra dessa que eu estou ministrando aqui, e chamar você para receber imposição de mãos? Espera aí, companheiro. De que valeu essa palavra? Ou ela não foi bem explicada, ou você é Filipe. É um dos dois. É um dos dois. Então, veja bem, Filipe era carnal, vivendo sob a lei. Jesus de Nazaré era espiritual, estava trazendo o que? O reino de Deus, cumprindo a lei e os profetas. Vamos só ouvir mais esse versículo aqui. Lucas 16:16. Olha aqui, olha. Para entendimento de vocês, gentios. Ô gentios, você que está me olhando aí. Você não é judeu, não. Você não nasceu em Israel. Você não nasceu em nenhuma das 12 tribos de Israel, não nasceu. Então você não é judeu. E todo mundo que não, todos aqueles que não nasceram
em uma das 12 tribos de Israel não é judeu, é gentio. Então, gentio, ouça isso aqui. Para você andar agora debaixo da graça. Você andar agora debaixo do reino, da vontade do Senhor. Olha aqui, Jesus de Nazaré dizendo: a lei e os profetas vigoraram até João. Qual João? Batista. Que batizava com águas, batizou Jesus. E Jesus está dizendo, a lei e os profetas teve o seu vigor, teve a sua existência, o seu valor até João Batista. Desde esse tempo, que já tem quantos anos? Mais de 2000 anos, caramba, então esse povo está atrasado demais, não está? Batizando ainda, João Batista batizava com água, ele diz, olha, eu vos batizo com água, mas vem um, que é melhor do que eu, esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aí Paulo vem dizendo, há um só Deus, um só batismo. Por que você vai entrar em 2 batismos se tem só um? E qual é? O de Jesus, que é o quê? Do Espírito. A lei e os profetas figuraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o quê? O Evangelho do Reino de Deus. E todo homem que se esforça por entrar nele. Então você está fazendo um esforço aqui, vindo aqui. Esse evangelho começou com Jesus de Nazaré, sim. Ele não o pregou, mas ele trouxe o reino. Ele trouxe o reino. E esse evangelho foi anunciado a quem? Ao apóstolo Paulo, ao terceiro céu, quando Jesus lá falou com ele. Aí ele desceu com palavras o quê? Inefáveis. É essa que nós falamos, de poder que assusta todos os crentes. Os crentes são assustados comigo. Esse pastor aí, você fala coisa difícil de entender, pastor. Falei, pois é, mas ela é a única para a sua salvação. Se você não atendê-la, você vai andar como o quê? Judeu, sendo que o fim da lei é Cristo. A lei e os profetas vigoraram. Então, dali para frente, começou o Senhor a viver a lei para terminar com a lei. E cumprindo na cruz do Calvário, no derramamento de sangue, a lei foi encerrada. Hoje você não segue mais Pedro, João e Tiago. Você como gentio, como nós lemos lá em Gálatas 2, 7 e 8, nós lemos que o evangelho da circuncisão foi dado a Pedro por Deus, e o evangelho da incircuncisão foi dado a Paulo por Deus, aos gentios. E se eu e você não entendemos esse evangelho, você não enxerga Deus. Deus ainda é um fantasma. É o Papai Noel ainda para você. E aí, o que pode acontecer? Nada. É o que tem acontecido com aqueles que não respondem à palavra de Deus. Estão igual Filipe. Só volta lá no princípio. Ele vem dizendo, desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, admirado, né? Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o quê? O Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? É o que nós estamos vendo os nossos irmãos buscando Deus. Todo crente busca Deus. Se buscou, é porque ainda não achou, não viu. E nós somos aqueles que estamos aclarando as mentes para que possam ver Deus. Você só será completo, você só será total quando você vê Deus ao vivo e a cores diante de você. Se você não viu,
você ainda é um Filipe e os 11 discípulos de Jesus de Nazaré. Assim é, abençoado?